Show, acho que tá gravando. Vamos lá. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a essa aula. Meu nome é Denis Rezende, sou analista de marketing e vendas e hoje eu vou te mostrar os 4 pilares que fizeram os nossos clientes de energia solar a dobrarem seus faturamentos, a venderem mais, a gerarem mais orçamentos através das redes sociais, através do Google, tá? Eu vou te mostrar os 4 pilares que fizeram com que a gente conseguisse estar desenvolvendo isso, tá? Tô num cenário novo aqui, tá um pouco bagunçado aqui, tive que parar tudo aqui para conseguir fazer essa aula, mas acredito que você vai conseguir tirar um bom proveito de tudo que eu vou te apresentar aqui, beleza? Deixa eu compartilhar minha tela aqui, que eu preparei um mapa mental, ok? Bem prático aqui para a gente ir trocando essa ideia. Como eu disse, os 4 pilares que fizeram a gente gerar mais orçamentos e vender mais projetos de energia solar. Independente se seja para residência ou para empresa, tá? A gente vai trocar sobre isso aqui também, a gente vai te mostrar como que você consegue atender ambos na tua estratégia, ok? Bem prático, vai ter momentos ali que eu vou compartilhar a tela do gerenciador de anúncio, eu vou te mostrar como é que você consegue fazer isso acontecer dentro da sua empresa também, tá? Então, o primeiro passo, e um dos mais importantes, tá? Roteiro dos anúncios. A gente tem que entender o seguinte, que o anúncio, ele é o 80-20, né? São os 20% da tua estratégia que geram os 80% do resultado. Por quê, Denis? Ele é o principal e primeiro ponto de contato do seu lead com a tua empresa, certo? É como se fosse ali a ponta de lança, a ponta da lança, né? E caso você não saiba, o lead nada mais é aquela pessoa que deixou dados de contato com você, com a sua empresa. Então a gente chama de lead esse tipo de pessoa. Tá? Trazendo esse aviso aqui, talvez para alguma pessoa seja recente esse termo aqui, mas lead nada mais é do que isso. Se eu entro no teu site e me cadastro no teu site, eu sou um lead da sua empresa, ok? Entendido que a importância do anúncio, a gente pode desenvolver diversos tipos de anúncios. Tá? O que mais funciona normalmente são os anúncios em vídeo, ok? Mas é sempre importante ressaltar o seguinte: tudo é teste. Eu posso te dizer aqui que funciona bastante vídeo, mas na tua conta de anúncios aí, o que vai funcionar melhor é estático, ok? O importante é você estar sempre tendo essa rotina, essa cultura de desenvolver novos anúncios para tua empresa. Se você quer ali estar vendendo com consistência, isso é extremamente importante. Tá? A gente sempre fala que você sempre está um anúncio de distância de vender mais na tua empresa, de dobrar o teu faturamento, ok? E aí, quanto tempo eu devo estar fazendo isso? Isso depende muito também. A gente também pode falar sobre vida útil do anúncio. Tem anúncio que dura meses, né? Tem contas aqui que o anúncio está rodando há 6 meses, 1 ano. Mas tem contas que o anúncio ele performa bem 1, 2 semanas, depois ele é ladeira abaixo, sabe? Então a gente precisa também depois entender um pouco sobre a vida útil. Mas vamos de forma prática aqui tratar sobre primeiro então a copy do formato em vídeo, né. Copy nada mais é do que o roteiro. A gente pode chamar de roteiro, pode chamar de copy, do jeito que você preferir, tá. O roteiro, e eu vou preparar um aqui para você, já te mostrar, te dar alguns passos de como que você pode aplicar aí no teu negócio. O roteiro você precisa ser bem direto, né, você precisa conversar com o teu lead ali, e aquilo que é bem óbvio, que acredito que você já esteja ciente, você precisa mostrar para essas pessoas os benefícios de se usar energia solar, tá. Só que uma dica bem relevante, os benefícios da energia solar, para muitas pessoas já é muito óbvio, ok. Então você pode focar muito nas condições de pagamento. É claro que tudo é teste, então você pode desenvolver um roteiro focado em benefícios, benefícios condições de pagamento, certo? Facilidade de pagamento, aprovação mais rápida, tá? Isso é teste também. Dentro da sua região aí de atendimento, você pode colocar esses 2 tipos de roteiro e ver qual que vai performar melhor. E você também pode fazer a junção dos 2. Você fala sobre benefícios e também fala sobre a as condições de pagamento naquele anúncio, ok? Aqui, cara, a tua criatividade ela precisa florescer. Então, o que você achar interessante testar,
cria um anúncio, cria um vídeo ali, grava e posta. Tem conteúdos muito complexos de se fazer e performam bem, mas também tem aqueles que são complexos e não performam tão bem. E tem conteúdos muito simples que performam muito bem. Então, às vezes, você falar de uma condição nova que surgiu no mercado, uma condição, um incentivo do governo, um incentivo da prefeitura, da cidade, isso pode ser um excelente anúncio também. Tá bom? Então, vamos pensar aqui num roteiro focado em benefícios, né? A gente sabe que os principais benefícios ali é a economia da energia solar. Só que você pode ser bem, um pouco mais criativo nisso, né. Então a gente sabe ali que a economia é de 90%, 90, enfim, até 95%. A gente pode justamente tratar sobre isso, né. Uma coisa que eu sempre gosto de fazer no início dos meus anúncios, quando eu tô tratando de regiões específicas, então vamos supor que a gente vai trabalhar aqui com a região de Brasília. Então, eu já começo o meu anúncio segmentando o pessoal de Brasília. Então você que é de Brasília e está buscando uma empresa de energia solar para realizar o projeto da sua casa, da sua residência, né, da sua empresa. Então aqui é importante também você desenvolver anúncios específicos para empresa, anúncios específicos para residência, até porque os benefícios que para cada um é diferente, né. Então, para a pessoa que está na casa dela, é economia ali para, por exemplo, ela poder usar ar-condicionado. Para o cara da empresa, às vezes ele enxugar os custos para poder investir em novos equipamentos. Então você entendendo isso, você vai conseguindo direcionar os melhores benefícios. Não adianta nada você falar que o cara vai enxugar os custos dele ali para comprar mais equipamento, sendo que ele quer para casa dele. Então para ele não é tão interessante, entendeu. Então, quanto mais específico você for, melhor, ok. A ideia é que a gente ser o mais específico possível nos nossos anúncios. Então você que é de Brasília e está buscando uma empresa de energia solar para realizar seu projeto, aí sua empresa, você pode botar aqui sua empresa, né, nome da empresa. A empresa está no mercado há mais de 10 anos e já instalou mais de 10.000 projetos em toda a região, tá. E aí se a região tiver um nome, você coloca o nome da região aqui, porque é sempre legal a gente citar aqui o nome da cidade, citar o nome da região, isso gera conexão. E aí a pessoa, às vezes, ela para mais para prestar atenção, porque você falou o nome da região que ela mora, ok. Se você busca atendimento de qualidade, instalação rápida e condições de pagamento de pagamento exclusivas, aperte agora em saiba mais e solicite o seu orçamento, ok? Aqui no final, a gente chama isso aqui de CTA, o aperte em saiba mais e solicite seu orçamento, ok? É a chamada para ação. Todo anúncio que você for desenvolver agora, você precisa fazer uma chamada para ação. E qualquer conteúdo, tá? Às vezes a gente faz a chamada para ação solicitando o comentário, solicitando ali a curtida da pessoa. Então, todo anúncio agora você obrigatoriamente precisa ter a chamada para ação. Ok? Então você percebeu aqui que a gente falou um pouco falou um pouco mais sobre a autoridade da empresa, não falou nem tanto sobre o benefício, né? A gente falou aqui mais da experiência no mercado e quantos projetos instalados. E a gente deixa aqui explícito algumas características do nosso negócio, que é o atendimento de qualidade, instalação rápida e condições de pagamento exclusivas ou facilitadas. Ok? Esse é um tipo de copy que a gente já testou muito por aqui e tende a funcionar muito bem. Então, assim, você pode basicamente copiar e colar esse roteiro aqui e gravar ele, que provavelmente você já vai ter bons resultados. Ok? É aquilo que eu falei, não é só um roteiro, você vai ter que agora ter uma cultura, desenvolver novos roteiros. Mas você já pode começar com esse aqui para tá tratando, para tá já incentivando e captando seus próximos leads aí na sua estrutura.
tá? Esse é um, a gente pode ser um pouco, não necessariamente falando de pagamento aqui, ó, segunda opção. A gente pode ser um pouco mais criativo, tá? De que forma? Deixa eu pensar aqui, como que a gente pode trabalhar. Ó, eu quero depositar R$ 300 na sua conta todos os meses. Se você já, se a sua conta de energia, se a sua conta de luz mensalmente passa dos R$ 400, eu tenho uma proposta para te fazer. Tá. Então o que que eu fiz aqui? Eu utilizei uma chamada para ação que normalmente a gente não vê no mercado, que ela já é um pouco mais criativa, né, eu falo: "Eu quero depositar na sua conta R$ 300 todos os meses". E aqui na segunda linha eu já faço o quê? Eu já busco qualificar esse lead. Eu quero as pessoas que pelo menos tenham uma conta de luz ali de R$ 400, porque eu entendo que abaixo disso talvez não seja tão interessante eu investir o meu tempo. Essa pessoa dificilmente vai valer a pena para ela colocar energia solar na casa dela, ou na residência, ou na empresa, né? Na empresa, eu acho que nem tem empresa que tem esse custo de energia. Mas não vai valer a pena para ela, né? Ela vai basicamente ali, quando ela tem uma conta menor, ela vai pagar, a redução não vai ser tão significativa, certo? Todo mundo tem consciência disso. Mas nessa lei aqui, então, eu tento já dar essa qualificação, filtrar um pouco melhor esse pessoal e eliminar aquele pessoal que tem uma conta abaixo dos 40. Se a sua conta de luz mensalmente passa dos R$ 40, eu tenho uma proposta a te fazer. Com o projeto de energia solar da nome da sua empresa, você consegue economizar em até 90% na sua próxima conta de luz. Se você tem interesse em solicitar um orçamento sem compromisso, aperte agora em saiba mais e solicite o seu. Então novamente aqui eu fiz a chamada para ação, ok? Aqui, então eu já aí eu faço a chamada aqui mais criativa, eu segmento aquela pessoa e eu já deixo explícito do que eu tô querendo vender para ela, que é um projeto de energia solar, para justamente evitar as pessoas curiosas. Entendeu? Tipo, pô, o cara tá querendo me depositar R$ 300, o que que ele quer? Então eu já deixo explícito aqui para essa pessoa: "Ó, o que eu quero fazer com você? Um projeto de energia solar aqui com a minha empresa, para que você consiga economizar isso, e consiga economizar em até 90%, tá?". Por que em até? Porque a ideia aqui é a gente não dá margem de interpretação para esse lead, ok? Então ele pode economizar em até. Pode ser que ele economize um pouco menos, pode ser que ele economize 80%, né, então a gente deixa aqui explícito para ele que pode ser que ele não economize. E aí não evita do lead, às vezes, depois o cliente reclamar com você: "Pô, mas você me prometeu ali e tal". Falei: "Cara, não, em até 90%. No seu caso, você economizou 88%, enfim, tá, mas isso já evita problema, dor de cabeça para você. E a chamada para ação aqui no final, tá. Aqui foi bem no freestyle, eu fui criando junto com você aqui na apresentação, mas, cara, você sentando com calma para pensar nisso aqui, você consegue desenvolver muito mais. Tem empresas aqui que a gente atende que, por semana, a gente está sempre gravando ali 2 a 3 anúncios novos. Mas é uma empresa que tem uma escala nível Brasil, né, e ela investe bastante. Então, a vida útil dos criativos, ela acaba sendo um pouco mais curta, porque a gente já investe muita grana num criativo só, entendeu? No seu caso aí, talvez investindo R$ 1.000 numa região menor, esse anúncio ele pode durar muito mais, ok? E pontos importantes, é legal você adicionar uma legenda nesse teu vídeo, tá?
a legenda ela facilita com que o teu potencial cliente ele continue vendo o vídeo até o final. E quando a pessoa vê o vídeo até o final, isso demonstra que ela tem um interesse maior por aquilo, certo? Então facilita também dela escutar a tua mensagem por completo e se sentir interessada em solicitar um orçamento. E a legenda faz muito isso, conduz a pessoa até assistir a a a tua mensagem até o final. Uma musiquinha de fundo é legal também, às vezes, para você dar o tom da comunicação. Se você quer uma coisa mais rápida, você coloca uma música mais agitada. Se você quer uma coisa mais lenta, você coloca uma música mais tranquila. Isso aqui vai depender do teu gosto, tá? Mas ela bem baixinha ali de fundo, às vezes até para excluir algum ruído que fica aparecendo. Isso facilita bastante, tá? Mas nunca tampando a tua voz, ok? Sua voz sempre em primeiro lugar, em primeiro plano. E um bom microfone, tá? Então, se você conseguir investir num bom microfone, vai facilitar muito. Aí eu, por exemplo, tenho esse aqui, que é fixo aqui, mas quando a gente vai gravar fora, a gente tem uma lapela. Aí hoje na internet tem um monte. E mesmo que você não tenha um microfone, busca então gravar num lugar que seja mais silencioso. E aí existem ferramentas nos próprios programas de edição que você já consegue eliminar o ruído. Ferramentas com inteligência artificial que já também faz um trabalho excelente, ok? Maravilha, tratamos aqui então sobre criativo em vídeo, vamos tratar rapidamente também sobre os criativos em estático, tá? O que que é o estático? Nada mais é do que a imagenzinha ali que aparece, né? Enquanto um é vídeo, o outro é uma imagem parada, tá? Isso aqui também funciona muito bem. A gente vai preparar então aqui um briefing de como que a gente pode trabalhar isso, tá? O que que a gente normalmente faz por aqui? A gente separa em 3 etapas: a headline, a sub-headline e o CTA, lembra? A chamada para ação. No formulário estático, no anúncio estático, a gente também vai usar a CTA, tá? Então a headline, a gente pode seguir um pouco na linha de raciocínio ali das copies em vídeo, ok? Ó, economize até 90% na sua próxima conta de luz, ok? Um pouco até batido, né? Mas eu vou te mostrar como é que você consegue fugir, vamos dizer assim, dessa concorrência, porque realmente, como é que você vai trazer uma oferta diferente de energia solar? Meio que já está meio batido essa ideia de 90%. Mas se você elabora toda uma estrutura por trás, mesmo com uma oferta saturada, ela faz muito sentido você utilizar ainda, ok? Sub-headline, a gente pode utilizar aqui alguns. Quais são os pontos fortes da tua empresa? Então, igual a gente comentou lá, instalação rápida. Instalação rápida. Cadê? Aqui, ó. Pagamento facilitado. Ok? E aqui, deixa eu ver mais um outro que a gente pode colocar. Aqui agora pensando são esses dois. É o que normalmente a gente coloca mais para rodar por aqui e funciona bem, tá? Às vezes, em vez de pagamento facilitado, você pode ser mais específico. Parcele em até 12 vezes, sabe? Parcele em até tantas vezes. Aprovação. Aqui, ó, pensei num agora. Aprovação rápida, ok? Criatividade aqui precisa fluir, mas já tô te mostrando aqui o que funciona muito bem com a gente aqui. Então você basicamente pode copiar e colar isso aqui, beleza? E o CTA é solicite seu orçamento. Pronto, ok? Essa aqui é um briefing, é um resumo que você vai mandar para alguém fazer isso para você, o seu designer, ele já vai conseguir desenvolver isso. O que que é headline? Só não falei da headline e sub-headline. A headline é o elemento ali em texto, que vai ser aqui no nosso caso, economiza até 90% na sua próxima luz, na sua próxima conta de luz, é o elemento que vai aparecer em maior destaque. O elemento em texto ali que vai aparecer maior. A sub-headline vai aparecer em destaque também, mas um elemento um pouco menor, o texto um pouco menor, e a CTA ali, normalmente ela fica no mesmo tamanho da sub-headline, tá? Mas é como se fosse um botãozinho que fica ali depois abaixo do teu texto, depois de toda essa explicaçãozinha aqui, ele fica ali, solicite seu orçamento, ok? Pontos importantes,
sempre que possível, utilize imagens reais do seu projeto, tá? Então, você vai ter esses elementos em texto e vai ter algum elemento de imagem no fundo. Busque sempre utilizar imagens reais, isso gera uma conexão maior, isso gera uma credibilidade maior também do teu potencial cliente na tua empresa. Mostra que você está entregando, de fato, projetos para outras pessoas. E a gente, no fim das contas, a gente quer comprar daquelas empresas que já têm uma experiência, né? Que mostram que realmente ali vendem e vendem muito projetos, ok? Então evita utilizar banco de imagem, por exemplo, tá? Mas caso você não tenha realmente tantas fotos assim, às vezes é difícil de gravar, né, o cliente no fim das contas depois não deixa a gente voltar e gravar, e aí você pode então ir para banco de imagem, pegar imagens de internet, mas sempre ideal é imagens reais, tá bom? Falando sobre o roteiro, aqui tem muita coisa para a gente conversar no roteiros, mas o principal é esse aqui. O 80/20 é o que eu te passei aqui. Basicamente, você pode copiar e colar o que eu te mostrei, que eu não tenho dúvida nenhuma que você já vai ter resultado, tá? Mesmo que a gente considere que são ofertas já batidas, eu vou te mostrar uma outra parte muito importante para que você consiga gerar bons leads, que é justamente o pilar 2, tá? Então vamos falar sobre ele aqui. Estrutura de campanha, ok? A gente tem 2 tipos de estrutura de campanha. Vamos começar, obviamente, pela primeira. E aí a gente vai para a prática aqui agora, tá? Eu vou pegar e vou compartilhar a tela de um gerenciador aqui para a gente conseguir estar conversando melhor. E eu vou te mostrar na prática o que a gente faz por aqui. Já de antemão, eu vou te trazer talvez uma clareza que você não tenha. É muito provável que na tua empresa aí você faça campanhas já, ou já tentou fazer em algum momento, esses tipos de campanha ali no Facebook ou no Instagram, ou nos 2, né, e não teve tanto resultado, porque muito provavelmente você está jogando esse pessoal para o seu WhatsApp. O que eu vou te mostrar aqui é um outro tipo de campanha, um outro objetivo de campanha, que justamente vai qualificar o teu lead mais antes dele chegar para o teu time comercial, antes dele chegar para conversar com você. O que que a gente vai fazer aqui? Então aqui está a tela do nosso gerenciador, eu vou clicar aqui, ó, em criar, tá? Ó, aqui em cima a gente tem um botãozinho de criar, verdinho ali no canto esquerdo. Eu clico em criar, ele vai aparecer algumas opções para mim aqui, eu vou selecionar a opção de lead, ok? E dou um continuar. Aqui eu vou colocar a campanha manual de lead, tá? Pode ser que alguns passos aqui não apareçam para você, ok? Mas na maioria dos casos aqui vai ser dessa forma que você vai seguir. Porque o Meta, o Facebook, ele acaba mostrando variações um pouco diferentes do gerenciador, ok? Mas é quase tudo muito parecido. Então aqui a gente vai perceber que a gente está no nível, ó, aqui em cima, a gente está no nível de conjunto. De nível de campanha, a gente tem um nível de conjunto e o nível de anúncio. Vamos primeiro aqui no nível de campanha, a gente vai basicamente mudar o nome dessa campanha, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, lead e o nome da empresa. Simples assim. Aqui no resto eu não vou mexer. Orçamento, campanha, advantage eu deixo desativado, teste AB eu também deixo desativado, tá? E eu dou um avançar aqui, ó, no cantinho, certo? Aqui eu vou dar o nome desse conjunto, daqui a pouco eu dou ele, não vou colocar agora, tá? Porque é importante a gente configurar primeiro. Mas aqui já vem um passo muito importante na etapa de conversão, olha. A gente vai vir aqui e selecionar formulário instantâneo, ok? Formulário instantâneo. É aqui que está uma das chaves mais importantes para você ter resultado, tá? E mais para frente eu vou te explicar o porquê. A gente vai descer um pouco mais essa tela aqui, selecionar a nossa página, eu estou usando essa aqui de exemplo, né, Amo Gatos, como exemplo aqui para nossa aula, mas vai servir muito bem, ok? Pode ser que para você aqui apareça, para você solicitar termos para fazer anúncios de cadastro no Meta, tá? Você aperta aqui para ler os termos e você aceita esses termos. Se você não aceitar, ele não vai deixar você desenvolver esses anúncios, ok? Mas é bem tranquilo, caso você nunca tenha feito esse tipo de campanha ainda aí na tua loja, na tua empresa, ok? Descendo um pouco mais essa tela, a gente tem aqui meta de desempenho, a gente mantém padrão e a gente vai descendo aqui, ó, até chegar em orçamento, custo e período de exibição do anúncio. Normalmente eu deixo diário, ok? E o custo aqui, eu recomendo para você no mínimo investir R$ 33 por dia, R$ 33,33. Por quê? Isso aqui vai ser no mínimo R$ 1.000 que você vai investir no mês, tá? Se você tem menos de R$ 1.000, assim, ainda dá para você rodar anúncio, mas o ideal é que seja ali no mínimo 30 por dia, ok? Ou no mínimo R$ 10 por dia,
para que você tenha um resultado melhor. Não adianta nada você querer também investir muito pouco aqui e esperar resultados bons. É a mesma coisa você pegar um foguete e colocar pouco combustível nele. Ele pode até sair um pouquinho do lugar, ele volta novamente ali para a inércia, tá? Então, R$ 33 é um investimento legal, beleza? Descendo um pouco mais essa tela, a gente vai vir aqui, ó, em controle de público. E aqui vem uma coisa muito importante, ó. A gente vai clicar aqui embaixo em mostrar mais opções, ok? E aqui em localização, a gente vai colocar, obviamente, a nossa localização. A sua empresa é provavelmente uma empresa local, que atende uma região específica, então você vai colocar aqui a região específica que você quer trabalhar. Tá? No caso aqui de exemplo, eu coloquei Brasília, e aí aqui eu vou colocar apenas a cidade atual, tá vendo? Eu cliquei aqui, apenas a cidade atual. Então ele vai pegar toda a cidade de Brasília. Mas, por exemplo, se eu só fosse atender aqui Águas Claras, eu vim aqui, colocava um pino em cima dessa região e diminuiria ele, ó. Tá vendo? Ah, eu só quero pegar esse bairrozinho aqui, esses quarteirões. Eu faria dessa forma. No caso aqui, eu quero pegar Brasília por completo, ok? Aqui é muito importante porque se você colocar nível Brasil e você atende só São Paulo, vai chegar os caras do Rio ali e aí você vai só perder dinheiro, tá? E justamente para evitar isso, aqui embaixo ó, tem essa opção aqui, ó, alcance pessoas com probabilidade de responder os seus anúncios. Deixa desmarcada essa opção. Tá? Porque aqui, o que basicamente você está dizendo para a ferramenta? Que ela pode buscar pessoas justamente fora da tua região de atendimento. E não é isso que a gente quer. Se está chegando gente do Rio para você e você atende São Paulo, basicamente você só está jogando dinheiro fora. Tá? Então deixa desmarcado isso aqui caso esteja. Ok? A gente vai descer um pouquinho mais aqui. E aqui em Público Advantage, ó, a gente vai clicar aqui em mudar para opções originais de públicos. Tá? Eu clico aqui em cima. Ó, deixa eu dar um zoom aqui para ficar mais fácil. Mudar para opções originais de público. Ele vai perguntar para mim se eu realmente quero fazer isso e eu coloco aqui, ó, quero usar público original, ok? Ele vai carregar essa telinha de novo e ele vai me dar mais opções de segmentação, tá? Então aqui está a segmentação de localização e eu vou também segmentar por idade. Então venho aqui e coloco no mínimo 25 anos, tá? Entendo que uma pessoa com menos de 25 anos talvez não tenha o orçamento necessário para investir nesse projeto. 30 anos e bota aqui então a idade limite também, 50 anos. Isso aqui vai depender da tua região, daquilo que você considera como melhor. Gêneros eu mantenho. Direcionamento detalhado eu não vou colocar nada, tá? É o que a gente chama de público aberto. As ferramentas hoje elas são cada vez mais inteligentes, então a gente deixa essa segmentação na mão delas. Mas significa então que a gente vai deixar tudo na mão do Meta? Não. Lembra do nosso anúncio? O nosso anúncio também é uma excelente forma de segmentar. Você deixa um pouco mais aberto aqui nessa segmentação, mas quando você utiliza o anúncio lá, igual a gente criou, você está segmentando por ele também, ok? Então a gente deixa aberto aqui para dar mais liberdade da inteligência artificial do Meta conseguir buscar o nosso público mais dentro da faixa etária que a gente selecionou e dentro da localização que a gente selecionou, ok? Posicionamento a gente deixa manual. E aí aqui eu venho agora em avançar. Então aqui no cantinho direito inferior eu clico em avançar. A gente basicamente agora vai para o nível de anúncio. Então lembra, a gente está agora aqui, ó, novo anúncio de lead. Tá. Aqui a gente vai selecionar a nossa página. Daqui a pouco a gente pode colocar um nome aqui nesse anúncio. Seleciona a tua página normal, a tua conta do Instagram também. Caso não esteja com a conta do Instagram, conecta ela aqui, a conta. A gente vai descer aqui para a parte de destino. E aqui que está a parte do formulário, que é uma das partes mais importantes, tá? Eu vou aqui, ó, clicar em criar formulário. Eu vou dar um nome para esse formulário. Posso dar o nome para formulário 01, 02, enfim, do jeito que eu achar melhor. Tipo de formulário eu vou deixar para mais volume, ok? Configuração de compartilhamento eu deixo aberto. E entrega flexível eu desativo, tá? Eu deixo desativado. E aí aqui eu vim no canto superior aqui, ó, em configurações, e eu vou clicar ali e eu vou selecionar o idioma português, Brasil, e dou um concluir, certo? Feito isso aqui, eu venho aqui no cantinho e clico em apresentações, tá? Aqui a gente então vem para a parte de saudação. E aí você vai perceber que eu vou editar aqui, ele vai começar a mexer aqui também. Aqui é a prévia desse formulário. Então, ó, solicite. Eu vou colocar aqui, economize até 90% na sua conta de luz, tá? Solicite seu orçamento conosco. Pronto, você vê que aqui no ladinho mexeu, ó. Aqui é a parte de apresentação da empresa. Você pode colocar o que você achar melhor. Você pode colocar uma lista aqui também, ó.
mostrando os benefícios da tua empresa. No caso aqui, eu vou deixar o parágrafo mesmo, solicite seu orçamento. E aí aqui também vai muito da sua criatividade, tá? Mas isso aqui já funciona muito bem, ok? Eu dou um avançar, eu vou para a parte de perguntas, e aqui é extremamente importante dentro do formulário, a parte de perguntas, tá? Aqui eu vou ter as perguntas de padrões, que é e-mail e nome, tá? Você já vê que até que no ladinho já tem a prévia ó, de e-mail e nome. O que que eu vou fazer? Vou colocar o nome completo para cima, primeiro. Eu gosto de sempre colocar o nome, tá? E-mail, ele já vem como padrão aqui. Eu não consigo estar excluindo, porque essa é uma informação básica para a ferramenta funcionar bem. Então ela não me deixa excluir, tá? A não ser que eu coloque um telefone, solicite um telefone da pessoa. Tá. Então aqui na forma de contato eu vou selecionar nome, telefone e e-mail dessa pessoa, ok? Porque a gente precisa entrar em contato com ela, tá? Se você achar que não é necessário o e-mail, você pode vir aqui agora, depois que eu selecionei o telefone, ó, ele está aparecendo no telefone aqui agora, eu consigo mudar a ordem das coisas, e aí eu posso desativar o e-mail, mas eu prefiro deixar as 3, tá? Se o teu lead se você às vezes fica com muito medo de fazer pergunta para o teu lead, pode ser que ele nem esteja tão interessado, se ele tem preguiça de responder. Então, um fator importante aqui. Eu deixo essa sempre como padrão, tá? Aqui em cima eu venho adicionar mais perguntas, então eu consigo adicionar novas perguntas. E qual pergunta que eu posso fazer aqui? Eu consigo selecionar múltipla escolha ou resposta curta, com acesso que você vai estar utilizando. Vai depender do seu gosto, tá? No caso aqui eu vou colocar a resposta curta. Por quê? O que que eu vou fazer? Vou perguntar qual é o valor médio da sua conta de luz por mês. Lembra que eu quero qualificar essa pessoa? Então, se às vezes ela já tem uma conta muito baixa, o meu time comercial às vezes nem precisa entrar em contato com ela. Ou às vezes já sabe que não vai ter um negócio tão avançado ali, porque a conta de luz é muito baixa. Então, já consigo qualificar essa pessoa aqui. Uma outra pergunta que eu posso fazer de múltipla escolha, para até usar de exemplo, é em quanto tempo essa pessoa, essa pessoa pretende instalar o sistema dela. Em quanto tempo você pretende instalar o seu sistema fotovoltaico? Em até 3 meses, e aí eu vou dando as opções, em até 3 meses, em até 6 meses ou em até 1 ano. Então você vai vendo aqui que no cantinho vai aparecendo o que eu estou criando, ó. Por quê? Isso aqui me dá para me entender a urgência desse lead, tá? Então aí você depois até na mesa de negociação você consegue falar: "Pô, mas você me disse que você precisava disso urgente", né, às vezes quando o cara vai falar: "Ah, vou pensar um pouquinho mais e tal". Então você consegue estar utilizando dessa forma essas informações aqui. Você pode fazer mais perguntas, você pode fazer quantas perguntas você quiser, mas aí vem um aviso, é sempre importante você também não fazer tantas perguntas. Você tem que deixar as perguntas serem feitas também pelo seu vendedor quando ele for ligar para esse lead, tá? Então existe uma linha muito tênue aqui entre fazer muitas e fazer poucas. Então eu acho que você fazer 2 a mais ali, além das básicas de contato, que é nome, e-mail e telefone, você já consegue ter uma noção muito boa aqui do que está acontecendo com esse lead, e já qualificar muito bem ele, tá? Eh, Entenda que o quê? Essas perguntas elas são obrigatórias, então se o lead não responder uma delas, ele não avança. Isso é muito bom, porque filtra o lead. Então, às vezes, o cara só tá de curioso ali, e aí ele fala: "Pô, não vou nem responder isso aqui então, porque só tô um pouco curioso". E aí aquela pessoa que responde de fato, preenche todas essas perguntas aqui, ela mostra um interesse maior. E o objetivo aqui é fazer com que chegue pessoas interessadas no teu produto, no teu serviço. Então as perguntas têm isso, têm esse objetivo, diferente da campanha de WhatsApp. Então aqui a barreira, ela acaba sendo maior para essa pessoa passar. Mas quando ela passa, a gente entende que essa pessoa ela é mais qualificada. Enquanto que na campanha de WhatsApp, a pessoa com um clique ela já consegue te mandar mensagem. Então aqui já tem um ponto muito importante do que talvez você não tenha conseguido gerar tantos resultados com a campanha de WhatsApp. A campanha de WhatsApp funciona, mas ela precisa de um contexto anterior, precisa de uma qualificação antes. E aí a gente está falando de outros objetivos de estratégia. Mas para você trabalhar com público frio, ou seja, aquele público que nunca conheceu a tua empresa, esse aqui acaba sendo o melhor tipo de estratégia, tá? Então, avançando aqui, configurei as perguntas, eu dou um avançar. Deixa eu ver o que ele tá me travando aqui nas perguntas. Ah, tá vendo? Ele falou aqui que eu preciso adicionar uma descrição, uma mensagem. Então, o que que eu faço aqui, ó? Preencha com atenção. É basicamente uma mensagenzinha que fica aqui, ó, em cima.
Mas ele agora sim ele vai dar um checkzinho aqui que eu posso passar. Em política de privacidade, o que que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui nessa chavezinha aqui em cima e vai desativar, tá? E vai avançar novamente. E aí que vem a parte de encerramento, que a gente chama de página de obrigado. A gente basicamente vai dizer para essa pessoa que o cadastro dela foi feito. Seu cadastro foi salvo. Em breve entraremos em contato. Ok? Em breve nosso time de especialistas entrará em contato, em breve entraremos em contato para fazer o seu projeto, enfim. Mas você deixa aqui explícito para a pessoa que ela conseguiu realizar o contrato, que você vai entrar em contato posteriormente. E aí a gente tem uma ação adicional, que pode ser enviar essa pessoa para o site, mandar um arquivo para ela, poderia ser às vezes uma apresentação da tua empresa, um PDF, ligar para a tua empresa ou conversar no WhatsApp. Eu sempre opto aqui por colocar conversar no WhatsApp, tá? Porque às vezes a pessoa já está com uma urgência e ela já quer falar logo direto com você. E ela não quer esperar o seu vendedor chamar ela. E aí você consegue já entender que essa pessoa precisa de uma urgência maior. Então você entende que já pode ser uma venda até mais rápida de acontecer, né? Então eu recomendo você deixar conversar no WhatsApp, tá? Aí você basicamente vai ter que adicionar o seu WhatsApp Business aqui. Tem que ser o WhatsApp Business. Você clica aqui em conectar e coloca o teu telefone aqui, Brasil, e o seu número de telefone, ok? Ele vai mandar um SMS, você confirma e pronto, você já consegue utilizar aqui. E aí aqui tem a chamada para ação, que no caso aqui conversar no WhatsApp, ó, que fica aqui bem no cantinho, tá vendo? Ó, na prévia aqui ele fica dessa forma, ok? Então eu te recomendo em estar enviando essa pessoa para o WhatsApp. Feito isso, eu só vou tirar aqui do WhatsApp, não vou estar mandando pro WhatsApp porque eu não vou conectar nenhum aqui, então ele não vai me deixar criar o formulário, tá vendo? Ó? Mas eu vou basicamente então enviar para o site aqui. E aí eu vou colocar só o meu site aqui, só para a gente conseguir avançar. .com.br. Pronto. Crio. Ele vai carregar aqui e ele vai dizer que meu formulário foi adicionado. Então, tá vendo aqui é o formulário 02. E aí eu já consigo aqui do canto ver a prévia desse formulário. Então, aqui eu fiz a pergunta de em quanto tempo essa pessoa pretende instalar o sistema fotovoltaico. Em 3 meses, em 6 meses, em 1 ano. Tá, e a pessoa dando um continuar aqui, ela vai responder as outras perguntas. Isso aqui na versão do Facebook e isso aqui na versão do Instagram. Ok? Só que aí vai aparecer a tua página aqui bonitinho, o nome da tua empresa e tudo mais. Tá? Eu vou descer um pouco mais essa tela e agora eu venho em criativos de anúncio. Tá? E eu vou selecionar aqui, adicionar um anúncio em imagem ou em vídeo. É um anúncio estático ou em vídeo. Eu vou adicionar uma imagem aqui só como exemplo, tá? Mas você gravou o teu anúncio, fez a tua imagem aí, você vai carregar essa imagem a partir daqui, ó, nesse botãozinho de carregar, vai puxar do seu computador. No caso aqui eu vou utilizar essa minha imagem aqui só como exemplo. Tá? Aqui está a imagem, eu dou um avançar e dou um avançar de novo. Tá, só antes aqui, vamos em texto? Vamos fazer esse caminho aqui que fica mais fácil para você. Texto principal. Então você vai colocar aqui uma descrição da tua empresa. Ó. Economia, vamos botar, economia garantida. De até 90%. E aí você pode aqui também reforçar aquelas questões da tua empresa. Então, ó, pagamento facilitado, instalação rápida. Tá? E, novamente, fazer a chamada para ação. Aperte em Saiba Mais e solicite o seu orçamento. Pronto. Aqui em título, eu posso também repetir, solicite seu orçamento, ou energia solar em cidade, no caso aqui é Brasília, então, ó, Brasília, ok? E a descrição, o que normalmente eu faço? Eu coloco essas estrelinhas assim, ó. Ah, e aí eu coloco como se fosse aqui uma avaliação da empresa. Então, 4.8, 4.98/05. Então, né, dá a entender que a empresa ela tem uma taxa muito alta de boa recomendação. E a chamada para ação aqui, cadastre-se. Eu dou um avançar. Aprimoramentos, tá? Ó, muito importante aqui. Vem aqui em outros aprimoramentos, ou desce essa telinha aqui e busca desmarcar todos, tá? Isso aqui é algumas inteligências artificiais do Meta, mas que ainda estão em fase de teste. Então, em todos os projetos aqui, a gente acaba desativando eles. A gente não utiliza. Eu vou dar um concluir aqui e vou seguir. Pronto. Você já vê aqui no cantinho, agora vai aparecer a prévia do meu anúncio. Então, está aqui a descrição principal, economia garantida até 90%, pagamento facilitado, instalação rápida, aperte saiba mais e solicite o orçamento. E aqui aparece ó, o título, energia solar em Brasília,
e as estrelinhas ali embaixo. Deixa eu até conseguir dar um zoom aqui, fica melhor. Ó. Aí tem a versão do Facebook e a versão do Instagram do lado. Ok? Feito isso, o que eu preciso fazer agora? Eu dou um publicar. Pronto, minha campanha já está sendo publicada. Dessa forma, você utilizou, então, pegou o anúncio que a gente te mostrou aqui, certo? Que já foi validado. Você pode realmente pegar e copiar esses anúncios e gravar, tá? E você fez essa estrutura agora filtrando essa pessoa antes dela chegar até você. Você já vai perceber uma grande diferença desses leads, não tenho dúvida nenhuma, tá? E aí vamos passar aqui então, brevemente, pela estrutura 2 de campanha, que é a estrutura de distribuição de conteúdo. Isso aqui tem muito ouro, tá? Só que é uma parte mais complexa de se realizar. Por quê? Porque justamente você precisa desenvolver conteúdos. Você precisa gravar conteúdo para tua empresa, se você quer vender mais, de forma constante, de forma previsível, tá? A gente tem aqui com parceiros nossos que atendem regiões menores assim, e a gente faz essa distribuição de conteúdo sem brincadeira, as pessoas reconhecem ele na rua. É uma cidade menor, obviamente, né? Mas as pessoas reconhecem ele e ele se tornou uma autoridade no assunto energia solar naquela região por conta disso, certo? Tanto que ele tem projetos hoje bem encaminhados com a prefeitura. O prefeito está lá na cidade, né, trabalhando, e aí ele sempre estava vendo ali os anúncios desse cara, desse nosso cliente. Então ele se tornou uma autoridade no assunto ali dentro da região. E aí o que, que vai acontecer quando alguém pensar em energia solar? Vai pensar nele. E por que, que a distribuição de conteúdo ela é muito boa? Porque quando você vai fazer esse tipo de campanha, em vez da campanha de captação, que é aqui, daqui de cima, a campanha de distribuição de conteúdo você tem um custo muito mais barato para trabalhar ela. Enquanto que aqui você paga R$ 30, aqui você pode botar R$ 10 por dia, um investimento menor. Por quê? Porque o custo por aparição ele é mais barato. Então você consegue alcançar mais pessoas com um investimento menor. E aí você pode mandar essa pessoa basicamente só visualizar o teu conteúdo ou visitar o teu perfil, e aí isso vira seguidor, isso vira engajamento e vai virando uma bola de neve. Só que a principal questão aqui é você desenvolver conteúdo. E aí você basicamente consegue depois aquecer o teu público distribuindo o seu conteúdo e depois jogar esse pessoal para uma campanha de captação, por exemplo. Esse seria um dos melhores mundos. Você aqueceu o teu público, mostrou que você é autoridade, mostrou que você entende, você gera confiança, gera credibilidade e o teu potencial cliente passa a ter uma segurança de te chamar para conversar. E aí sim, nesse caso aqui até faz mais sentido você utilizar às vezes uma campanha de WhatsApp, porque a pessoa já te conheceu. E aí é que a gente chama de público morno, público quente ali, ok? Se fazer sentido para você, você quer depois aprofundar mais nesse assunto, me segue lá no Instagram, me manda uma mensagem direta ali, um direct, que a gente pode, quem sabe, fazer um conteúdo aqui, se mais pessoas se interessarem por isso, a gente pode aprofundar mais nesse tema aqui, trazer como que você pode estar pensando em ideias, como é que você pode estar gravando isso também, a gente pode se aprofundar mais nisso aqui. Mas aqui tá muito ouro, cara, tem muito ouro aqui, e pouca empresa explora. As empresas normalmente só exploram isso aqui. E aí chega um momento que dá um pouco de uma saturada. E aí minha distribuição de conteúdo para estar sempre renovando o teu público ali comprador, tá? Falado sobre estrutura de campanha, aqui basicamente então nos 2 pilares, cara, são as partes principais. Mas são pilares, então não adianta nada você pegar ali e tentar, levantar um teto só com 2 pilares, muito provavelmente vai ficar ruim, não vai funcionar muito bem, a gente precisa dos outros também, mesmo que os outros a gente pode considerar com peso menos importante do que estrutura e roteiro de anúncio, eles também são extremamente importantes para o sucesso da operação. E o terceiro aqui é o atendimento, tá? Eu considero algumas práticas obrigatórias dentro do atendimento aqui dentro do time comercial, para que se tenha sucesso com os leads que vêm através da internet, tá. A principal delas é a seguinte: atendimento rápido, tá, em até 5 minutos. Mas por quê? Eu vou te explicar. Algumas coisas podem acontecer e vão acontecer nesse momento em que o lead te espera você ligar para ele, tá. O que vai acontecer quando você consegue, então, ligar para essa pessoa em até 5 minutos ou o mais rápido possível? Muito provavelmente esse lead vai estar com as informações da tua empresa ainda frescas na cabeça dele. Ou seja, você economiza tempo de ficar se apresentando e ficar apresentando a tua empresa. Isso facilita de você já pular mais rápido para a parte de qualificação, de já chamar essa pessoa para uma reunião, para uma apresentação de projeto.
Então você economiza o teu tempo e o tempo do teu cliente. E o teu cliente ele não quer ficar ali muito tempo com você na ligação, ele quer te responder poucas perguntas e já vazar. Então você economiza tempo e já parte direto para as perguntas de qualificação. Um outro ponto, um outro benefício, né? Ele dificilmente vai estar ocupado. Se o cara acabou de se cadastrar em 5 minutos, cara, qual que é a chance dele estar ocupado? É mínima. É claro que ele ainda pode utilizar essa desculpa, óbvio, mas você reduz a chance dele estar utilizando essa desculpa com você, tá? E o que que acontece se você não atender rápido? Vai acontecer o que muita gente fala. Ah, eu estou atendendo lead frio, lead desqualificado. Esse lead ele vai esfriar, porque a gente busca alguma coisa, a gente está com interesse naquela coisa, mas vai passando o tempo, às vezes passa 30, 40 minutos, 1 hora ali. A gente sabe que energia solar não é assim um projeto tão fácil de se vender também, não vai ser em 30 minutos que o cara vai perder interesse completo, mas conforme mais tempo a gente vai deixando passar, maior é a chance de a gente perder esse cara. Por quê? Porque ele esfria, mas existe um outro ponto muito importante. Aqui, ó. Quando esse cara se cadastra no teu anúncio, o Facebook e Instagram entende que ele tem interesse em energia solar e ele vai fazer o quê? Ele vai mostrar os anúncios dos seus concorrentes a partir de agora para ele também. E aí a chance dele se cadastrar no teu concorrente e o seu concorrente entrar em contato primeiro com ele é muito grande. E aí quando o teu concorrente entra em contato primeiro com esse cara, as tuas chances já reduzem bastante. Então você tem que pensar nisso. Depois faz um teste, se cadastre em alguma coisa, clique em algum site, você vai ver que depois vai aparecer várias outras empresas vendendo o mesmo produto ou o mesmo serviço. Você vai atualizar a página e isso vai acontecer. Então é muito importante você focar nisso, atendimento rápido, ok? Em até 5 minutos, o mais rápido possível. Se for em 1 minuto, melhor ainda. Mas a gente sabe que às vezes a gente está fazendo alguma outra função, atendendo algum outro cliente, vai demorar um pouquinho mais. Mas em até 5 minutos seria o ideal, ok? Isso é imprescindível. Cara, se a gente tem um projeto aqui onde o time comercial demora para atender, a gente já entende que dificilmente o projeto vai para frente, tá? Isso é extremamente importante. Não existe campanha que gere bons leads para um atendimento ruim. E não adianta também você ter um atendimento excelente com uma campanha ruim. Essas duas coisas elas precisam andar juntas, certo? Então, reforçando, extremamente importante a parte do atendimento. Mas você pode se perguntar, tá, mas como que eu faço isso, né? Eu vou te mostrar como que você consegue utilizar isso utilizando ferramentas, né? Como é que você consegue fazer isso utilizando ferramentas. Quais ferramentas? Provavelmente você já conhece. Se não conhece, deveria conhecer, tá? Que é a parte do CRM. CRM nada mais é do que uma ferramenta de gerenciamento de contatos. E o que que a gente faz aqui na nossa empresa? A gente utiliza uma automação para basicamente pegar aqui a nossa campanha e conectar já direto com o CRM dos nossos clientes. Então, de forma automática, o cara se cadastrou no anúncio, ele já vai automaticamente para o CRM da empresa. E aí aquele vendedor ele é notificado. Então, se eu tenho 5 vendedores e eu gerei 5 leads no dia, vai um lead para cada um dos vendedores. E aí o próximo lead vai para o próximo da fila e assim por diante. Tá? Isso de forma automática a gente consegue fazer. Se também você se interessar em entender mais sobre CRM, é uma ferramenta, cara, extremamente importante. Não existe negócio sério hoje de venda consultiva, que é essa venda mais complexa, que é de energia solar. Não existe empresa que sobreviva sem um CRM. Se você está utilizando ainda planilha, cara, você está perdendo muito dinheiro, porque não é uma maneira correta. E existem ferramentas gratuitas. Então, se você se interessar por esse tema, eu posso trazer como é que você consegue também estar aplicando, implementando isso dentro do teu negócio. Ok? Maravilha. Falando sobre atendimento, então vamos para o quarto e último, tá? A gente vai ter algumas coisas aqui além, mas vamos para o quarto pilar, tá? E o quarto pilar é o seguinte: para que a gente consiga gerar mais vendas, gerar mais orçamentos, a gente precisa do acompanhamento semanal desses resultados, tá? O que que são esses acompanhamentos semanais? São reuniões ali de 30, 40 minutos, onde a gente se reúne com esses nossos clientes, com esses nossos parceiros de negócio, para discutir a estratégia, tá? Essas reuniões, o que que a gente vai abordar na maioria dos casos? A gente vai analisar os números das campanhas daqueles últimos 7 dias. Então, hoje eu fiz uma reunião, eu analisei os últimos 7 dias da campanha, tá? Então, a gente vai analisar esses números das campanhas. Quais números? Eu até deixei aqui bem explícito, né? Quais métricas a gente analisa? A gente vai analisar métricas de vendas. Quais métricas, por exemplo? Custo por lead, custo por venda, o custo por aquisição de cliente, o ROAS, que é o retorno sobre investimento em anúncios, a taxa de conversão do teu time comercial, a taxa de conversão da tua página de captura, do teu formulário que a gente acabou de criar. Métricas que vão dar um norte para a gente do que a gente precisa melhorar.
Se às vezes é o CPL que está caro, o custo por lead, talvez a gente precisa melhorar o público ou o anúncio, tá? Se o CAC que está muito alto, pode ser também o anúncio ou o formulário ali, ou às vezes a tratativa do teu time comercial. Então, cada uma das métricas, quando a gente analisa para elas e entende se elas estão altas ou baixas, elas mostram aonde a gente precisa atacar, ok? Então a gente analisa também, além desses números de campanha, a gente analisa o funil de vendas, as métricas do funil de venda, taxa de qualificação, taxa de orçamento, taxa de conversão, que também nos mostram aonde a gente deve atacar. Então, se a taxa de qualificação está baixa, a gente entende que é um problema de marketing. Então, a gente precisa focar lá nas campanhas. O que a gente precisa melhorar nas campanhas para ter uma taxa de qualificação melhor? Tá. Aqui também tem a parte do pré-vendas. Pô, se está tendo uma taxa de qualificação baixa, pode ser o pré-vendas também que não esteja conseguindo fazer um bom trabalho. Mas você percebe que as taxas elas dão um norte para a gente, de onde a gente precisa trabalhar, onde está sendo o gargalo da operação. A gente tem a taxa de orçamento, ok? Se a taxa de orçamento está baixa ou está alta, mostra que o time comercial está conseguindo ou não ter um convencimento ali de trazer esses leads para uma reunião. E a taxa de fechamento, a taxa de conversão é entender se o seu time comercial está fechando bem ou não. E aí dá um treinamento de vendas, dá um treinamento de fechamento ali para esses seus vendedores, ok? Dessa forma você consegue avaliar os vendedores. Então você vai ter 10 vendedores ali, você consegue avaliar por cada um deles. O vendedor A está vendendo bem, o vendedor B não tá vendendo bem. Vamos sentar com o vendedor B, entender o que está acontecendo e buscar ajudar ele, buscar um plano de ação. E aí a gente justamente dá esse treinamento sobre a utilização da ferramenta, do CRM, treinamento de pré-vendas, né, a questão do atendimento rápido, a questão da ligação. A gente consegue ali dar essa estrutura toda para esses clientes, tá? Então, assim, essa operação como um todo, tudo isso aqui que eu te mostrei, esses 4 pilares, né, a gente chama isso de operação, faz com que a gente consiga gerar mais orçamentos, gerar mais vendas no fim das contas ali, que é o mais importante. A gente sempre vai falar sobre vendas, tá? A gente não vai ficar aqui trazendo para você, para os nossos clientes, métricas de alcance, de curtidas, de like. A gente sempre fala isso, não paga boleto, né? Todo mundo sabe disso. A gente vai estar sempre focando em gerar resultado. E toda essa operação aqui faz com que a gente consiga alcançar isso, tá? Só que não é uma coisa do dia para a noite. Igual, por exemplo, nessa parte de treinamento, demora um pouco. Às vezes você nunca utilizou o CRM, então você precisa também se adaptar à ferramenta. Mas é possível você colocando isso aqui em prática ter resultados semelhantes, dobrar o teu faturamento, se tornar uma referência na tua região. É um trabalho que ele é passo a passo, ele é muito pragmático e gera resultados se feito da maneira correta, ok? E aí eu vou te trazer um extra aqui muito legal, que talvez você já tenha, mas talvez não receba a devida atenção, tá? Esse extra aqui, ele gerou R$ 300.000 em vendas sem nenhum investimento, tá? E com pouco esforço, vou colocar aqui com pouco esforço. E como eu falei, talvez você tenha isso dentro da tua empresa, tá? O que seria isso? O Google Meu Negócio. Sabe aquela ficha que você tem ali, provavelmente, da tua empresa dentro do Google, quando alguém pesquisa sobre energia solar ou sobre o nome da tua empresa, você aparece no Google ali gratuitamente? Aquilo ali é o Google Meu Negócio. Esse cliente em específico, ele conseguiu ter esse resultado aqui, ó, deixa eu compartilhar com você. Na ficha do meu negócio. 103 leads, 16 qualificados, 9 propostas e 7 vendas no fim, que geraram mais de R$ 300.000 em faturamento, tá? Isso, sendo bem transparente com você, não foi em um mês, não foi numa semana, não foi em um ano. Foi num período de 2023 até 2025. Tá? Então aí, 2 anos com essa operação por detrás funcionando, que fez com que ele conseguisse gerar esse resultado. Mas é como eu falei, sem nenhum investimento e pouco esforço. Porque basicamente você vai ali mexer nessa ficha uma vez a cada um mês. Uma vez por mês você mexe nela, entendeu? Mas é claro, não quer dizer que agora você vai colocar a tua ficha no Google ali e você vai ter esse resultado. Porque o que potencializou ele ter esse resultado aqui foi o quê? Foi esses pilares aqui, que fizeram a empresa ser mais conhecida, ele se tornar uma autoridade, ele passar a ser mais pesquisado no Google, e aí a ficha aparecer ali bem configurada para que ele conseguisse captar essas pessoas. E aí vem depois a parte do atendimento e por aí vai. Então, assim, é possível? É. Mas se você ainda não está conseguindo gerar isso na tua empresa, é porque você ainda não aplicou muito desses pilares que eu te apresentei aqui.
E existem outros, né, mas esses aqui seriam os principais, vamos dizer assim. Mas existem outros que potencializam ainda mais esses resultados, ok? Então se você ainda não alcançou isso, saiba que é possível. Basta você aplicar basicamente o que eu te mostrei aqui. Criei anúncio com você ao vivo, eh, mostrei ali passo a passo também a estrutura de campanha, então você já tem aqui o 80/20 para conseguir ter resultado, beleza? E eu prometi um presente, quer dizer, acho que nem prometi o presente, né, mas tem um presente para quem ficou até o final, tá? O que que é esse presente aqui? Se a sua empresa já fatura aí, acima dos R$ 100.000, ou vamos até ser mais honesto aqui, mais tranquilo, fatura pelo menos a partir de R$ 75.000, eu quero te chamar para uma reunião online individual, onde eu vou sentar com você e vou entender um pouco mais sobre o teu negócio, entender o teu cenário, mostrar possíveis ajustes que você pode fazer no teu time comercial, na tua parte de marketing, desenvolver um plano de ação, né, e te mostrar um pouco dos nossos resultados aqui da empresa, tirar as dúvidas que você tem, tá, e até quem sabe te colocar em contato com alguns parceiros nossos de negócio para que você também converse com eles e tenha um feedback sobre o nosso trabalho, beleza? Mas se você ainda não fatura então esses R$ 75.000 aí por mês, eu te recomendo o quê? Aplica tudo isso aqui que eu te apresentei, que eu não tenho dúvida nenhuma que você vai chegar próximo ou ultrapassar esse resultado aqui, e aí sim você depois chama a gente para trabalhar, para fazer essa parte para tua empresa também, tá. Lembrando, é uma parte do que a gente faz, existem outras coisas, né, então tem a questão da automação, tem a questão dos treinamentos, que é extremamente importante, mas você já consegue, com o que eu te passei aqui, ter uma base muito boa para ter resultados também de forma consistente, mais previsível no teu negócio. Ok? Te agradeço pelo seu tempo. Deixa eu parar de compartilhar minha tela aqui. Te agradeço pelo seu tempo. Segue a gente lá nas redes sociais, tá? Se tiver dúvida, conversa com a gente lá e eu te vejo numa próxima oportunidade. Abraço, obrigado pelo seu tempo.